produção do documentário Tons de Cora. A preservação da cultura nordestina em Uberlândia e o primeiro trio de forró da cidade. No quadro Memória nas Ruas, vamos conhecer a história de Vigilato Pereira. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com a jornalista Mônica Cunha. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. Um grupo de amigos que, após visitar o Festival de Forró de Itaúnas, decide montar a primeira banda deste estilo na cidade. A partir de então, vários trios se formaram e criou-se um público da música nordestina em Uberlândia. Veja a seguir. A história do forró aqui em Uberlândia começou 14 anos atrás. Eu fui com um grupo de amigos para uma vila no norte do Espírito Santo, chama Dunas de Itaúnas. E lá todo ano tem um Festival Nacional de Forró Pé de Serra. Eu não era envolvido com forró nessa época, eu já caí direto no lugar que dizem que é o paraíso do Pé de Serra hoje em dia. E eu fiquei encantado de ver jovens, novos, gente do Brasil inteiro assistindo o show dos trios de forró, trios antigos de forró, né? E eu fiquei encantado com aquilo e voltei com a ideia de que eu tinha que fazer isso aqui em Uberlândia também, não tinha forró aqui. O perfil de quem dança forró aqui em Uberlândia, ele é variado, porque ele varia muito de acordo com o lugar em que você vai dançar forró. Por exemplo, no vinil, geralmente quem frequenta são pessoas mais jovens, pessoas que geralmente se encontram muitas vezes fora do ambiente de forró, né? Não só para ouvir forró, mas geralmente para conversar também sobre forró. E tem outros lugares, assim, onde até a terceira idade frequenta, que é o caso de Fazendão, que é o caso do Nelore, né? Mas assim, não é exclusividade. O difícil é porque o nordestino, quem migra, não migra por esporte, migra por necessidade. Então existe uma corrente migratória muito grande que vem para o Brasil e se dispersa ali em Centralina, Canápolis, outra que vem aqui por Montes Claros, se dispersa também. E nesses locais é onde os redutos se cristalizam, de nordestinos, repentistas, emboladores de coco, tal. Tanto é que quando a gente precisa, a gente busca lá. E aí, muitos deles chegam à região de Uberlândia. O negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. Nesses 14 anos, passou muita história dentro desse forró, assim. Então teve coisas que pra gente foram inesquecíveis, assim, alguns trios da gente ter a oportunidade de ver aqui em Uberlândia. O Mestrezinho, que faleceu, que é um dos ícones do forró Pé de Serra, a gente conseguiu trazer aqui em Uberlândia. Filhos do Nordeste, Trio Virgulino, que a gente trouxe com a prefeitura, ou o Sesc, mas teve dedinho nosso no meio para ajudar nisso aí. Nós temos uns baluartes aqui da música. Eu lembro da importância do que foi o Sol Cerrado, o que representa o vinil na música nordestina, para a música nordestina, o próprio Filibinho, o trio Façoá, o trio Sucupira e a Graziella e o Forró Moleque, enfim, todos fizeram parte, deram um pontapé inicial na cidade. Hoje, os grandes sanfoneiros que estão desaparecendo, Dominguinhos, o Sivuca, tal, está sendo substituído por uma geração nova.
Erivaldinho de Carira, Cabra Verde, Odones, tem uma geração muito boa. E tem uma geração ainda de velharia, você vê no interior nordestino, né? Mas essa turma nova que está chegando com o gás todo. Quando você, durante um show, observa todo mundo dançando, você vê que cada um tem a sua maneira típica de dançar. Cada mulher levanta o braço de um jeito, cada homem, ele gira a mulher de outra forma. E eu acho que isso que é bom no forró, que ainda que tenha os passos básicos, que todo mundo deve seguir, você consegue ser único. Mas 16,700. 16,700. Que é 16,700? 16,700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais para pagar 3,300, você tem que me voltar. 16,700. Mas 16,700? 16,700. 16,700? 16,700. Ela foi responsável por grande parte da evolução artística da cidade. Começou em 2014 a produção do documentário Tons de Cora. Veja a seguir. Como falar dela, né, que é uma pessoa tão múltipla, né, aberta e tal. Acho que é o tons, né, tons, porque é tudo ligado à música, né, porque ela respira música, ela, né, passa por ela, a música é uma extensão dela. O que mais me chamou a atenção quando a gente começou a produzir o documentário Tons de Cora é o quanto a Dona Cora Pavão é extremamente querida. E o que isso ajuda? Ajudou com que as informações que chegassem a gente fossem muito mais fáceis, assim. E são informações muito ricas, porque as pessoas falam bem dela, falam com tempo, então elas param para conversar sobre a Dona Cora. Então isso foi bom tanto para ajudar na produção, no roteiro, e a gente na direção de arte também, porque as pessoas, essas informações, por vir com esse tempo todo, davam uma riqueza cheia de detalhes pra gente. O documentário tem uma coisa muito gostosa, porque a ficção você já sai do início para o fim, você sabe onde você vai chegar, né? O documentário não. O documentário você tem um ponto de partida, você tem o roteiro final que você quer chegar lá, mas tem coisas que te mudam o caminho, sabe? E a gente queria gravar algumas coisas no Teatro Municipal. Quando a gente viu, tudo já estava sendo gravado aqui. Parece que as coisas conduziram a gente para ser tudo gravado aqui, né? E isso foi muito surpresa. Assim, quando a gente viu, a gente já estava mudando, adaptando o roteiro para as coisas acontecerem aqui. E tem tudo a ver. O palco, né? Que todo artista quer o quê? Quer um palco, né? Ele quer apresentar, ele quer mostrar a sua arte, seja no teatro, na dança, na música, né? Ele quer um palco, ele quer estar ali. Pensar que a primeira escola que ela montou foi em 1957, né? Então aí a gente já tem o neto, né, que foi aluno da Dona Cora, a mãe, o avô, né? Então tipo assim, a gente tem 3 gerações aí de músicos que já estudaram com a Dona Cora. fazendeiro que teve um papel importante na formação e divisão dos bairros da cidade. Vamos conhecer agora a história de Vigilato Pereira. Você já ouviu falar em Vigilato Pereira? Já, só no bairro. Da pessoa em si, nunca ouvi falar sobre a pessoa. Nada a respeito. Eu acho que foi fazendeiro. Pelo que fala, né, fazendeiro, foi fazendeiro. Ele tinha muitas fazendas. A propriedade rural dele
ia bem perto de Uberaba. Então era grande, fazenda grande. Isso tudo ele deixou para os filhos. Então, esse bairro atual, Vigilato Pereira, foi um genro dele que organizou o loteamento. Vigilato Pereira foi um avô muito amável. A gente sempre tinha ótimas recordações dele. E sempre ele permanecia nas fazendas dos filhos. E era assim, passava 15 dias na fazenda de um, 15 dias na fazenda de outro, porque ele mesmo morava na cidade, mas não gostava, né, de morar na cidade. O Vigilato era uma pessoa assim, de pouco relacionamento, ele era um pouco fechado e não era uma pessoa que despontasse. Politicamente, ele não tinha essa vaidade política de aparecer. Ele ia a pé, porque aqui não era tão longe, a fazenda não é tão longe aqui da cidade. E ele ia a pé. Quando a gente enxergava que vinha com a cabecinha branca lá na estrada, a gente corria para encontrar com ele, porque é felicidade, né, de encontrar com o avô. Eu sei, por exemplo, que os Pereira tem o Raul Pereira, que já foi prefeito, né? Acredito que o Vigilato deve ser irmão ou alguma coisa assim ligada a essa família. Porque, pelo que eu sei, toda essa área do Saraiva, do Vigilato, até Lagoinha, era tudo uma fazenda do Raul Pereira. O bairro Vigilato Pereira era de uma tia, as terras. Chamava-se Carmozinda, mas tinha apelido de Sinhá. Era casado com Galeno Andrade. Ele era dono da fábrica de banha Piau. Era gente importante também. Eu sei que é dele, que da Rondon até na BR-50 era tudo dele. Porque só meu pai herdou 320 alqueires, agora são 8 filhos. Agora você faz uma conta de quanto tamanho que era essa fazenda. Quando eu mudei para cá, tinha 4 casas. Era um bairro totalmente fazenda. E com o progresso foi acontecendo isso, né? Hoje está super popularizado, né? Estamos aí tranquilos. Olá! No nosso Papo Gerais de hoje, continuamos conversando com Mônica Cunha, que traz informações muito gostosas sobre a sua carreira e sobre Uberlândia. Mônica, mas voltando aí para o mundo da comunicação, teve alguém que te influenciou assim mais diretamente, que te inspirou? Para começar tudo, assim, engraçado. Eu tinha como referência, né, Celso, os profissionais da área de Uberlândia. Então, eu me lembro muito da Raquel Diniz, né, me lembro da Terezinha, esposa do Luiz Fernando Quirino, né, Marli Spini, Orley Moreira. Então, todas essas pessoas, eu prestava bastante atenção. Aí, com o tempo que eu fui percebendo e tendo a certeza de que era aquilo que eu ia fazer, eu tive a sorte de encontrar a Alice Maria, né, que é uma das feras, costumo dizer que é um dos monstros sagrados da televisão brasileira.
né? E eu tive o privilégio de fazer um curso com ela, de receber dicas de Alice Maria. E é uma das pessoas que eu sempre presto atenção, mesmo ela estando nos bastidores, mas é uma pessoa que me inspirou muito também, Celso. E quando aconteceu o foco em bem-estar? Foi também por acaso, sim. Na época eu apresentava o MGTV primeira edição, junto com a Renata Neiva, que é outra grande profissional que nós temos em Uberlândia. E todas as vezes, o MGTV, toda terça-feira, ele tem um quadro chamado MGTV Responde. E todas as vezes que nós falávamos de saúde, era assim algo impressionante, Celso. As perguntas não paravam de chegar, tanto que às vezes a gente repetia o tema uma semana depois. E aí o Paulo Eduardo, né, com a visão que ele tem, que é o nosso diretor, ele, no trabalho de marketing dele, de MBA, ele decidiu criar um programa semanal voltado para a saúde e promovendo a interatividade. E foram feitos testes com os apresentadores, eu gravei um piloto. Isso foi um trabalho de muito tempo, um trabalho desenvolvido por ele e por uma outra equipe, a equipe dele no MBA. E aí ele me apresentou esse projeto, ele falou, olha, esse projeto vai ser assim, todo sábado, 45 minutos de produção, 40 minutos de produção, vamos falar de saúde e vamos ter a participação do público pelo portal de voz e também por e-mail. E me deu esse presente. Ele falou, Mônica, você é a pessoa para poder fazer. Eu me senti lisonjeada e desafiada. Porque até então a gente tinha os telejornais, né, Celso? E vir com um programa aos sábados, no horário diferenciado, contando com essa participação, era um desafio. Ele me entregou, me confiou, eu tomei aquele desafio com um pouquinho de medo, mas eu falei, vamos lá, como diz Guimarães Rosa, a vida não quer coragem da gente, então vamos. Peguei e vesti essa causa do bem viver, né, do bem-estar. E aí a gente começou há 7 anos, em 9 de dezembro de 2006. Começamos, ele me deu o programa praticamente bruto, né, e eu fui, junto com a equipe, fui lapidando aquilo, com matérias, a gente tinha participação de Uberaba, de Divinópolis, agora de Juiz de Fora, e a gente foi construindo o bem viver, que hoje está aí como referência em saúde, é motivo de orgulho para mim. E a história da caminhada das sextas-feiras? Ai, pois é. É tão bacana, sabe que a gente completou 1 ano agora. Surgiu assim, uma pessoa na rede social me disse, Mônica, tô tão gordinha, não consigo fazer exercício, não consigo me alimentar bem. E às vezes, Celso, a gente nem sempre consegue profissionais de graça para as pessoas, né? É complicado isso, é uma situação muito delicada. E eu pensei, como ajudar essa pessoa? Aí lá na redação eu falei, bom, a forma que eu posso te ajudar é caminhar com você uma vez por semana no Parque Sabiá. A gente conversa, eu te passo dicas do que eu já sei, é uma forma de te ajudar. E aí, numa segunda-feira de manhã, eu lancei na rede social, quer caminhar comigo? Então venha para o Parque do Sabiá, liguei na Futel para saber se tudo bem. Então venha caminhar comigo no Parque do Sabiá às 6 horas da tarde, era segunda-feira, agora passou para sexta-feira. E aí foram chegando pessoas que a gente não conhecia. Hoje é um grupo de 40 pessoas, nós começamos pequenininho, assim, com umas 8 pessoas no máximo, Celso. Hoje são 40. Né, e tudo movido pela rede social e por esse boca a boca, e a gente completou 1 ano agora, e foi muito bom no encontro que nós fizemos ver como as pessoas mudaram, né, o seu estilo de vida, sem muito sacrifício, sem muita chatice, mas assim, muda uma alimentação aqui, mantém a atividade física, desabafa com um, conversa com o outro. E nesse grupo nós temos profissionais voluntárias, né? 2 educadoras físicas, a gente tem nutricionista, que estão sempre conosco lá e passam dicas para essas pessoas que estão querendo viver mais e viver melhor. E é para mim assim tão gratificante, como agora no encontro de 1 ano, elas fizeram moldura com as fotos que a gente tira. Elas escreveram, cada uma escreveu uma palavra do que a caminhada de sexta-feira proporcionou à vida delas, não só delas, mas da família também, sabe? E é digamos assim, uma ideia que a gente teve e que se tornou realidade e que é muito gratificante. E como que é lançar um livro? Pesa? Pesa, porque você fica
você se entrega para o outro, né? Ele pode gostar e ele pode não gostar. Mas eu me arrisquei, meu pai ensinou isso, sabe? Ele falou, Mônica, a gente está nessa vida para se arriscar. Se você não vai fazer mal a ninguém, se arrisque. Então, quando me sugeriram, Mônica, lance um livro com as suas crônicas, eu falei, será que eu estou pronta para isso? Então vamos lá. Foi um trabalho assim de 2 anos, Celso, para chegar nesse compilado de crônicas que nós fizemos. Mas eu estou disposta a me aventurar por esse mundo da escrita, e depois de ver o livro pronto ali, eu te confesso que ainda não digeri muito, porque é tudo tão mágico, sabe? É tudo tão assim, quase que surreal, né? De imaginar que eu ia lançar um livro, mas mexeu alguma coisa aqui dentro e já estou com umas ideias assim para poder trabalhar mais isso. E como que é ter tantos amigos que você não conhece? É tão engraçado. Porque pelas redes sociais muita gente desabafa comigo, sabe? E eu trato essas pessoas assim como se fossem, eles são meus amigos, mas é como se eles estivessem dentro da minha casa, né? Quando essas redes sociais surgiram e que a gente tem que se adaptar a elas, eu achei tudo muito estranho. Eu falei, mas como essa pessoa vem e me conta um problema dela, um segredo dela? Foi até encaixar tudo, né? Falar, não, é uma nova forma de comunicação, foi muito complicado. Mas é muito bom ter esses amigos, porque eles te defendem, sabe? Eles confiam em você, e eu sei da responsabilidade também, né? E eu prezo por esses amigos, prezo e rezo por eles, assim. Alguns talvez eu não tenha a possibilidade de conhecer, mas a gente se vê, né, naquele mundo virtual ali e deseja o melhor. O que você acha mais bonito aqui em Uberlândia? Eu gosto muito da história das pessoas, assim. Acho que nós temos, e eu acho que o seu programa faz muito bem isso, de trazer essas pessoas, porque uma cidade, né, um país, ela se constrói com a história das pessoas. E eu acho que o que mais bonito a gente tem nessa cidade são as pessoas, são as histórias delas e que vão influenciando as nossas vidas, né? Por isso eu acho importante que a gente saiba quem é quem fez o quê, né? Cada um, o meu avô como pedreiro, né? O seu Alair Martins como empresário, tantos outros assim, cada um deles tem o seu valor, tem a sua história, tem o seu papel. O que eu acho de mais bonito nessa cidade realmente são as pessoas que constroem essa cidade. Mônica, nós temos que terminar, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. O que você tem mais orgulho na vida? Eu tenho orgulho da minha família. Eu tenho orgulho. Sabe por quê, Celso? Porque foi nos braços do meu avô, na cozinha da minha avó, com os livros de contabilidade do meu pai, com a comidinha da minha mãe, que eu aprendi como a simplicidade é o que importa nessa vida. Porque eu já passei dos 40, então meu pai dizia, se eu tivesse a minha idade, mas jovem como vocês. Hoje eu entendo muito bem disso. E o que eu tenho mais orgulho hoje é da minha família. Esses 4, né, a minha avó materna também me ensinou com a força dela de criar 9 filhos sozinha. Com eles eu aprendi isso, a simplicidade, o respeito pelo outro e o quanto é bom a gente voltar para casa. A minha família é meu maior orgulho. E ter uma casa, né? Você sabe que a minha casa, ela foi construída onde meu avô plantava os seus pés de chuchu, onde ele plantou pés de jabuticaba, 3 para os netos dele, onde ele tinha o pé de pera, onde ele tinha mandioca, onde ele tinha hortelã e funcho para minha avó fazer chá. Então eu fui criada com chá. E hoje a minha casa é neste espaço. E eu fiz questão de preservar os 2, não teve como preservar os 3, mas eu fiz questão de preservar os 2 pés de jabuticaba que meu avô plantou. E quando chego em casa, é sempre para eles que o olhar vai, né? E ali eu vejo as minhas raízes, sabe? Que pode estar tudo muito diferente, mas estão ali as minhas raízes. Mônica. Ô, Celso, agradeço de coração. Eu que te agradeço. Eu ficaria muito obrigado. Aqui conversando muito com você. Foi um prazer. Eu te respeito demais. Muito obrigado. E eu espero você no lançamento do Almanac número 6. Estarei lá, pode contar. Até a próxima.
E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.